a gente ficou pensando como seria intervir no campus, né? Num campus que é branco, que é cis, que é heteronormativo, que é muito, muito branco, menos branco do... E como é intervir também nesses comportamentos, nessas ações que são violentas. A violência de gênero é só uma forma de violência aí, né? Então, isso. Compartilhar isso. Então, a gente decidiu começar a pensar nesse arquivo digital que a gente decidiu chamar Feminist Decolonial World Building. Por causa dessa questão de criar, imaginar, sonhar outros mundos, que seriam feministas, que deveriam ser feministas e decoloniais. Então, nesse sentido, essa é uma pergunta que atravessa, né, o trabalho inteiro desse grupo. Sempre a gente está perguntando, então, se nós desejamos imaginar um arquivo feminista decolonial, como é que a gente vai trabalhar? A gente tem que trabalhar de forma horizontal, colaborativa e coletiva. Não tem que ter hierarquias. E é uma luta, né? Porque a instituição acadêmica é hierárquica, é violenta, né? É patriarcal, é tudo isso. Então, sempre a gente está pensando nisso, né? Eu vou para aí, eu sempre tenho muitas ideias, mas tento ouvir as outras ideias das estudantes antes e sempre estou falando para elas. Tem que, assim, dream big. Tem que ter um sonho bem importante. Depois a gente vai decidindo se é possível. Temos também no grupo, são várias estudantes e duas pessoas aí, que é pessoal administrativo, que tem muitos conhecimentos técnicos, tecnológicos, porque a gente não tem muito, que ajudam sempre. Então, essas duas pessoas sempre falam assim, você tem que sonhar assim, bem grande, tem que ter um sonho grande. E aí vamos decidindo quanto a gente pode fazer, o como se adaptar. É um sítio, né, digital, um arquivo digital, um website que não tem conexão com a universidade. Que as causas são, então, visa arquivar 5 intervenções no campus, nos últimos 8 anos, eu acho, 7, 8 anos, que aconteceram no contexto das minhas disciplinas. A primeira foi numa disciplina que era tipo política, corpos e performance e violência de gênero, tipo assim, que era uma turma bem pequenina. E após isso, outra disciplina com uma colega, Patrícia Herrera, que é do Departamento de Teatro e Dança, que foi a primeira disciplina trilingüe na universidade, espanhol, inglês e spanglish, que é uma mistura dos dois, e que era raça, gênero e performance nas Américas. E daí eu decidi criar outra disciplina que é ativismos, que aí nos Estados Unidos tem essa possibilidade de criar o curso piloto também. Sim, tipo... disciplina piloto, não é pilot class, que você tem uma ideia e decide provar, tentar, e se tiver sucesso, né, então aí o departamento pede para você criar a disciplina oficialmente, e criou, e agora ativismos, essa disciplina faz parte do catálogo oficial do departamento, tem todo um processo para isso também. E aí, então, a gente está sempre tentando documentar tanto as intervenções mesmas, quanto todo o processo por trás dessas intervenções. Porque as intervenções acontecem só no final do semestre, do quadrimestre. Então, tem um processo aí, primeiro de leitura, acho que coloquei aí, vamos ver. Tá aí.
Tem oficinas, não? Com pessoal convidado, como a poeta sírio-americana Malcasir, que estava fazendo uma residência na minha universidade nesse momento, então a gente convidou. O coletivo feminista chileno Las Tesis também visitaram o campus. Esses são só dois, né, exemplos. Então, tem oficinas, tem atividades como práticas somáticas. Eu comecei a utilizar isso muito nas minhas aulas, porque comecei a colaborar com essas colegas do departamento de teatro e dança e com essa coisa de que um agir feminista e decolonial tem que levar conta do corpo, das sensações, das emoções e as formas nas quais as violências ficam aí gravadas nos corpos, e ficam gravadas nos corpos pretos, negros, latinos, marrons, de maneira diferente. Então, sempre estamos falando disso com essas colegas. Quando você dar uma caminhada pelo campus, como você está se sentindo ao atravessar esse espaço? Eu acho que você visitou onde existia um cemitério de escravos, que agora já está marcado, tem um memorial, tudo isso. Como você está se sentindo ao ir para o comedor, onde tem claramente, explicitamente, tem essa separação entre distintos grupos, né? Os latinos separados dos brancos, tudo isso. Então, a gente sempre tem muitas práticas somáticas. Alguns deles são esse tipo de atividades nas oficinas de teatro, por exemplo. Às vezes é só respiração, meditação. Muitas vezes é refletir num diário, tipo assim, anotações, reflexões, impressões. Sim. Mas ao começo eu sempre falo assim, mesmo nas aulas de espanhol eu faço isso. Aí é mais difícil, porque é mais difícil, né, integrar com as lições. Mas, por exemplo, nas aulas de espanhol eu falo assim, eu sempre vou fazer, no começo da classe, 3 minutos de meditação. Você não precisa fazer, pode ficar assim, sem fazer, mas não pode perturbar os outros que estão fazendo. E muitas vezes nessas aulas, após a meditação, eu aproveito isso para ensinar, por exemplo, me sinto preocupado, ou me sentia, né, o imperfeito, versus me sinto. No começo me sentia preocupado, agora me sinto relajado. E aí aproveito para ensinar esses adjetivos. Nas aulas de ativismo, como eles assistem muitos vídeos de performances, protestos, tudo isso, é mais fácil, porque aí então a gente acaba explicando que aí tem uma energia coletiva que tem a ver com esse contato entre os corpos, as corpas, né? Então que a gente, para fazer, e essa coisa da intervenção, eu falo desde o começo, no final do semestre a gente vai ter que decidir coletivamente como intervir no campus. Para fazer isso, a gente tem que ter confiança no outro, né? Tem que ter uma sensação de comunidade, tem que confiar nos outros estudantes, tem que confiar na professora. Então, para isso, vamos ter que chegar aí. E para chegar aí, então, vamos ter que fazer outra coisa que tem a ver com os corpos. Nada assim, nada dramático, né? Mas, tipo assim, tem um exercício no qual os estudantes em duplas, um deles, por exemplo, fecha os olhos e o outro que fica atrás dele, colocando as mãos assim nas costas, vai guiando esse estudante, né? Então aí você tem que confiar nesse estudante que está aí, porque você não está, e é difícil, é bem difícil. Mas aí falamos muito antes do exercício e depois do exercício, porque é difícil.
qual é o medo que você tem, depende de qual estudante está trabalhando com você, e aí tem que também, né, mudar quem vai estar dirigindo, quem vai estar por trás. Então é todo um trabalho muito... E por isso estava falando que isso acontece ao longo de todo o semestre, e aí chega um momento, perto do final, umas semanas antes do final, que eu falo: agora, vamos decidir como intervir o campo, se tem que ser uma coisa coletiva. Aí eu nem participo, né? Nem faço parte das discussões, eu só estou aí, não? Olhando para eles, mas eles trabalham assim, trabalho grupal, coletivo, e vão decidindo. E leituras e reflexões e exemplos de ativismo na América Latina. Eu desejo aguardar para eles decidirem o que vão tentar fazer. Isso, que seja coletivo e que seja deles. Aí eu faço parte, quando eles compartilharem comigo, estamos pensando em fazer essa intervenção. Aí então eu posso falar, pode ser, mas a gente tem que pensar nisso. E muitas vezes até acabo convidando outro pessoal da universidade que tem muita mais experiência, por exemplo, com os espaços físicos. E onde é melhor fazer uma intervenção, e se a gente decidir fazer uma intervenção lá, qual poderia ser a dificuldade, porque é uma instituição. E a outra coisa é que assim que você... Então, vou mostrar as intervenções, porque eu acho que isso também vai ajudar. Essa foi a primeira, The Invisible Truth, que não sei se dá para ver muito bem, está bem escuro, né? Que as estudantes foi uma turma bem pequenina. Essa foi em 2018 e as estudantes, que eram, eu acho que 6, 7, era bem pequenina, a gente sempre recebe... Tá. Acho que não dá. Mas a gente já viu mais ou menos, né? E aí então a gente recebe, sempre que acontecer um caso de estupro, assédio, abuso, a gente recebe um correio eletrônico que tem o título Timely Warning. Warning é uma advertência, um aviso, né, um alerta. Timely é oportuno, né? Mas essa é o mesmo e-mail, a mesma comunicação, seja um caso de abuso, assédio, estupro ou um roubo, por exemplo. Um roubo. Então já é problemático, né? Em vários sentidos. Então, essa é uma conversa sempre que faz parte das aulas. Então, aí eu descobri que todas as estudantes, que eram mulheres cis, nesse momento, nessa aula, nessa disciplina, tinham guardado todos os correios eletrônicos, que já foi bem forte, né? Então, elas decidiram voltar a ler todos eles e achar onde aconteciam esses casos de estupro, assédio, abuso, mais frequentemente na universidade. E aí ficamos com 6 localizações, né? 5, 6. Então decidiram tirar fotografias deles, criaram esses cartazes. Cartazes, tipo, são bem grandes. Eu acho que são cartazes, né? E aí embaixo deles, parte do texto desses e-mails, tirando, claro, os dados pessoais. Então criaram, e então elas ficavam aí, né? A gente passava mais, por exemplo, aí a gente pensou num lugar para mostrar isso, que é o Upper Forum, que é um espaço que tem
muito pessoal, né, passando por aí. Então, uma dessas colegas na universidade, que é diretora de um centro de mulheres, tudo assim, eu convidei ela e ela falou, isso vai ser muito difícil, porque pode disparar, né, trigger warning, tudo isso, você pode, se você foi vítima de estupro, tipo assim, pode ser bem forte. Então, ela falou, vocês deveriam escolher o lower form, que fica mais, né, escondido aí, então você conseguia ver claramente. A gente colocou cartazes lá para os estudantes souberem que estava acontecendo uma coisa aí, mas você não precisava passar direitinho por aí. Então, podia decidir, vou passar por aqui, não vou ir lá embaixo para ver isso que está acontecendo. Então, essa foi uma decisão bem importante. Isso, a outra coisa é, por exemplo, sempre temos lista de vários recursos, temos pessoal, que são estudantes também, que estão treinados em prevenção de abuso sexual. Tudo isso, tem que preparar tudo isso. E a outra coisa é que sempre você tem, como estudante, a possibilidade de não fazer parte direta da intervenção, porque tudo é forma de ativismo. Mesmo os estudantes que decidem, não vou cantar esse hino, não estou confortável com isso, elas contribuem na preparação dos materiais, né, os handouts, tudo isso. Isso também é forma de ativismo. Isso a poeta também sírio-americana falou para eles, mostrou toda uma roda de todas as possibilidades de ativismo que a gente tem. Eu gosto de protestar na rua e tudo isso, mas tem pessoal que não gosta. E tem num campus assim, tem muito estudante que não está confortável de colocar o corpo aí, porque você não sabe como os outros... É a reação, então é difícil. Então também tem essa discussão. Foi uma adaptação do hino das teses, o coletivo chileno das teses, um estuprador no teu caminho, um violador em tu caminho, e que ficou viral em múltiplas línguas e localizações no mundo. E aí a gente adaptou para introduzir a questão do racismo. Então, nesse momento do hino que fala "El violador eres tú", elas acrescentaram "El racista eres tú", tá? Tinha as duas coisas, né? A seguinte foi "Take a Stand Against Gender Violence". Aí decidiram as estudantes procurar as estatísticas. Isso por quê? Porque o maior caso, né, de estupros, abusos e tudo acontecem nas fraternidades e os perpetradores, os agressores são atletas. E nas universidades norte-americanas, essas duas coisas, você não mexe com isso, né? Isso. Pode ser isso, mas às vezes atletas bolsistas, aí o problema seria que eles podem perder a bolsa, e na maioria são pretos, né, negros, mas eu acho que não. A maioria são atletas brancos, de hóquei, lacrosse, todos esses esportes bem elitistas, né? As dificuldades são isso, né? Acesso à informação, que eu preciso para as aulas, para as disciplinas, essa é uma dificuldade. Às vezes, por exemplo, eu gosto de colaborar com as diferentes, os diferentes setores, tudo isso, né? Porque tem uma que é Center for the Prevention, agora nem sei qual é o nome, porque mudaram todos os nomes e agora nem significam nada, né? Mas era Center for the Prevention of Sexual Abuse. E eu sempre colaboro com eles, então colocamos sempre
Eu trouxe, eu acho que um exemplo desse aí. Recursos, né? Se você tiver, não, se decidir, não, precisar informação, tudo assim, tem umas séries e estupro e tudo isso, para representar visualmente, que são muitos casos, né? E a última foi no 2023, que as teses visitaram o campus. Então, a gente preparou as estudantes com muitas leituras, tudo isso. Quando chegou o coletivo chileno, eles trabalharam com as estudantes para pensar numa intervenção que foi bem legal, porque misturou essa coisa da violência de gênero e a violência racial, porque a gente começou precisamente nesse ponto no campus onde ficava o cemitério de escravos. E daí foi dando caminhada até outro lugar. Mas, outra coisa, essa questão essa última coisa, Alejandra, que vou falar, tá? Essa coisa das dificuldades. Você pode ver aí que tem as árvores com coisas, né, coloridas, tem frases, citações, anotações, até tínhamos umas pedras que você podia pintar com mensagens, tudo bem celebratório no sentido, né? Porque a coisa era como a gente vai, mais do que denunciar, vai convidar o diálogo, né? Isso aconteceu numa parte do campus que é o Quad, Administrative Quad. Todos os prédios administrativos ficam lá. Mas foi uma coisa lindíssima, porque a gente sempre convida, né, aliados, outras disciplinas, outras professoras, muita gente, muito lindo, a gente celebrando, né, essa energia coletiva de acompanhamento, né? Então, por exemplo, nessas fitas, nessas fitas, cada cor representava uma coisa. Você, por exemplo, é aliado de um sobrevivente, você é sobrevivente, você... Tudo lindíssimo, lindíssimo. Então, na manhã seguinte, as professoras, que éramos 4 professoras, decidimos nos encontrarmos lá, né, nesse ponto, para meditar e respirar juntas, processar tudo isso que tinha acontecido. Na manhã seguinte, isso aconteceu tipo 7, 19 horas até 20 horas, tipo assim. Na semana seguinte, nada tinha ficado aí. Nada. Tiraram tudo. Tudo. Isso também é violência. Porque tiraram fora. Não guardaram, tiraram fora. Tudo. E então os estudantes ficaram falando isso também, que estavam até traumatizadas, né? Porque elas tinham compartilhado a sua experiência, tudo isso, e a gente já não tinha registro disso. Contratando profissionais, não? Para documentar com vídeo, com fotografia, estudantes, alguns deles estudantes que são fotógrafos, assim, então temos documentação de tudo isso. Então o arquivo tenta documentar tudo isso, as intervenções, a documentação delas e todo o processo por trás, né? Outra coisa que foi bem linda, que eu vou mostrar, é também essa questão de ver como os estudantes que fazem parte disso, porque alguns deles vão pegar outras disciplinas comigo e outros não, né? Mas no caso daqueles que eu já conheço muito, né? Porque tiveram muitas disciplinas, ver como eles vão integrando essa experiência, né, de fazer parte dessa intervenção em outros sentidos.
Então, por exemplo, a Jace, que é uma das minhas estudantes favoritas, eu adoro ela. Ela, assim, parte das anotações, esse diário, ele sempre tem que escrever reflexões, né, anotações, e vão enviando para mim, não? É parte do trabalho, né, para a disciplina. E ela, como parte disso, fez esse cartaz. Ela escreveu alguma coisa e desenhou no diário dela esse corset. Como é corset? Corset. Esse corset que tinha muitos símbolos de violência de gênero. Porque uma das concentrações dela nessa área de concentração é estudos latino-americanos e a outra é estudos de moda. Agora ela está fazendo um mestrado no Fashion Institute of Technology, que é o top na Nova York. Eu falo para ela, você vai desenhar as roupas das celebridades, tem que convidar a professora. É lindíssima, eu adoro ela. Ela, sempre que ela visita o campus, agora já se formou, a gente vai jantar juntas aí. E então, isso virou um cartaz de protesto na intervenção. E no Departamento de Estudos Latino-Americanos, eles têm que ter uma experiência no final dos 4 anos, que é um simpósio que eles têm que apresentar uma pesquisa, um projeto, ter uma experiência no estrangeiro, alguma coisa assim. Então a Jace falou para mim, eu gostaria, falamos juntas, decidimos, seria bom que você compartilhasse, né, com o pessoal no departamento, os estudantes, como é que você está lembrando agora, 2 anos depois, essa experiência de fazer parte da intervenção. Então ela fez isso, mas além disso decidiu costurar o corset. Isso levou muitas horas, foi bem difícil, porque ela estava com muita coisa. Até ela fazia essa vídeo tipo, não é slow motion, é outra coisa. Time-lapse. Ela fez isso dela mesma costurando, né? Então, decidiu partilhar isso. Isso levou para ela refletir quais são as tarefas, trabalhos invisíveis no mundo da moda e quem são que fazem esses trabalhos. Isso virou numa reflexão sobre as maquiladoras, que são essas fábricas na fronteira entre Estados Unidos e México, que tem muita mulher latina, imigrante, trabalhando sob condições horríveis, né? Muitas. Então, ele acabou refletindo sobre isso, né? Então, foi todo esse percurso, né? Participar da disciplina, essa anotação no diário, a intervenção mesma, costurar isso, mostrar isso e refletir sobre isso, mais uma vez, como é que isso tem um registro corporal, né? Esses corpos, essas corpas das mulheres, e falou muito de que as mulheres, então eu dei para ela vários recursos sobre as maquiladoras, elas trabalham tipo 18 horas, nem deixam elas ir para o banheiro, nem comer, uma coisa terrível, né, de exploração humana horrível, extrativismo humano, né? Então ela acabou refletindo sobre isso, tipo, se foi bem ruim para mim ficar todas essas horas costurando num prédio lindo como esse, né, com ar condicionado, tudo tranquilo, né, com todos os recursos, imagina o que seria ficar costurando todas. E só uma peça. Isso, né? É massa, né? Só isso, eu acho. E aí tem várias coisas em inglês, que são algumas das coisas que eu já falei, e que foi o começo, né, do projeto, onde a gente começou falando o que é que o arquivo vai fazer, para quem, por quê,
como vai ser feminista, decolonial, que até hoje seguimos, né, conversando sobre isso. Agora tem uma equipe de, eu acho, 9, são 7 estudantes e 2 pessoas assim que são administrativas, pessoal administrativo, que tem conhecimentos técnicos e tecnológicos, e sempre acabamos falando muito, por exemplo, de o pessoal que visita o site, né? A gente não está com desejo de apresentar só um trajeto, um itinerário no site. Tem que ser uma coisa mais dinâmica, onde essa pessoa pode construir um itinerário, um projeto diferente. Então, é todo um processo, está em andamento, está em construção. E o próximo passo, acho que vai ser, a outra coisa é que, agora, se elas vão apresentar parte disso, a primeira versão, nesse simpósio, daí eu propus compartilhar isso no cursinho de orientação para os estudantes. Agora, que eu sempre, o intuito foi ter um arquivo digital em inglês, espanhol e português, e acabar integrando espaços ativistas da América Latina. Então, o próximo passo é Brasil, e vamos agora com a professora Alejandra pensar nas formas de expandir esse arquivo digital com o trabalho dela, os estudantes aqui, tudo isso. Estamos começando a pensar tudo isso, sonhar isso, né? Imaginar isso juntas. Logo, mas... Isso, só isso, obrigada.